Bom, de tudo isso, né, tudo que a gente já viu, vamos falar sobre o estado intermediário. O que é o estado intermediário? O estado intermediário é o momento em que você e eu morremos fisicamente e vamos aguardar a segunda vida de Jesus. É o que todo mundo que morreu, que está com Jesus, está experimentando hoje, é o estado intermediário, né? Jesus vem a primeira vez, vai aos céus. Todo mundo que morre está lá experimentando esse estado intermediário. Davi, Abraão, Moisés, todo mundo, né, que está lá hoje experimentando esse estado intermediário. Nós vamos falar disso hoje, tá? O estado intermediário, como essa questão para ímpios e crentes. Vamos começar então? Em primeiro lugar, irmãos, é muito importante deixar claro que a Bíblia não fala muito sobre esse período, tá? O período do estado intermediário é pouco falado na Bíblia. Aí a Igreja Católica fala, por exemplo, de purgatório, que é um estado intermediário para eles, né? O que é o purgatório? O purgatório é o seguinte: vamos supor que você morre e precisa ainda ser purificado de alguns pecados. Você ainda não está no estado perfeitinho, né? Você cometeu muitos erros. O purgatório é essa purificação desses erros, purificação dessas falhas, é tipo uma segunda chance, né? Para ímpios e até mesmo crentes, né? Que estão lá sendo regenerados de alguma maneira. A Bíblia não ensina isso, né? Mas a Igreja Católica, ela crê, porque ela não crê só na Bíblia, né? Não sei se os irmãos sabem, mas a Igreja Católica crê na tradição dos homens, na tradição da Igreja, né? Nas bulas papais. Então há outras crenças que ela coloca no mesmo pé de igualdade da Escritura, né? Então tudo aquilo está no mesmo nível de acreditar, então para ela tem o mesmo valor. Nós não cremos assim. Então, como a Bíblia diz pouco sobre isso, a teoria do purgatório é uma delas, e a outra teoria é o sono da alma, que até mesmo adventistas defendem. Eu não sei quem mais, além dos adventistas, mas há uma outra linha teológica que defende o sono da alma. O que é o sono da alma? Quando a pessoa morre, ela está lá aguardando um julgamento, ela está num estado de hibernação, igual o urso. O urso não hiberna no inverno? Ele não fica lá num estado meio de sonolência, ele não está nem bem nem mal, vamos assim dizer, né? Ele está num estado de hibernação. Aquilo ali é o sono da alma. Crentes e ímpios, né, segundo essa teoria, fala que as pessoas estão lá dormindo nesse estágio de hibernação. Então o ímpio, quando ele morre, ele não vai necessariamente agora para o inferno. Ele está lá, ó, sono da alma, dormindo, esperando o julgamento final. Crente, quando morre, ele não vai para o céu, ele fica lá, ó, estágio de hibernação, esperando o julgamento final. Isso é o que os adventistas creem, isso é o que o sono da alma diz. Só que a Bíblia, como ela fala pouco sobre o estado intermediário, tem um autor que ela diz o seguinte, que fala que o estado intermediário, essa terminologia, ou essa doutrina, esse ensino, nada mais é do que não passa de um sussurro na Bíblia, ela só dá algumas pinceladinhas, então não dá para a gente estabelecer muita doutrina em cima disso, ainda que ela trata disso. Então, na escatologia, o que a gente tem que ter em mente, irmãos? Não é o estado intermediário. Na escatologia, a nossa esperança final é a ressurreição do nosso corpo. Lembra quando Paulo fala o seguinte, olha, se você só crê que Jesus morreu, mas que Jesus não ressuscitou, a sua fé é incompleta, ela é vã. Porque nós cremos que não só Jesus morre, mas também ressuscita dos mortos. Aí é uma fé completa, vamos assim dizer, né? A sua fé completa, estou colocando tudo entre aspas, né? A sua fé completa não é só o estado intermediário. A sua fé completa é você aguardar a ressurreição do seu corpo, que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, entenderam? Lá é a sua esperança escatológica final, lá que os seus olhos devem estar. E a Bíblia, então, no Novo Testamento, principalmente ela vai expandir algumas ideias do Antigo. No Antigo Testamento, os autores bíblicos já tinham uma noção do que era o estado intermediário, mas o Novo Testamento vem ampliar essa ideia. E é claro, a gente não tem evidências suficientes, né, sobre muitas coisas, mas a gente pode afirmar algumas coisas. O que é a primeira coisa que a gente pode afirmar sobre o estado intermediário? O homem não é aniquilado. E aí eu vou me dirigir, né, para os que estão na internet. Vamos supor que você não acredita em Jesus, você não acredita em Maomé, Buda, lá, você se diz um ateu. Mesmo para você que se diz um ateu, você vai concordar comigo em um aspecto. O ser humano não é feito só da parte física. O ser humano tem uma parte imaterial dele. Por exemplo, ele tem emoções,
Ele tem a mente, ele tem o pensamento. Isso aí você não pega no pensamento, você não toca. O cara não vai lá e não faz uma cirurgia no seu pensamento. Ele não vai lá e costura, né, uma parte do seu pensamento, ou tira o rim do seu pensamento, ou sangra as veias do seu pensamento. Você, né, o que se diz ateu, você há de concordar comigo que o homem tem uma parte material e imaterial, certo? Se você não concorda com isso, você não é nem ateu, não. Você seria talvez um intelectual, um não intelectual, né, sei lá. Mas enfim, o homem tem a parte material e imaterial. Baseado nesses dois aspectos, vamos pensar em alguém que morre. Aquela parte material física, ela está ali presente num caixão e ela vai ser enterrada ali no cemitério. Essa é a parte material do homem. E eu faço uma pergunta para todo aquele que se diz ateu. Onde vai então a parte imaterial? Você tem que ter no mínimo uma teoria para isso. Você pode falar que essa parte material vai para o espaço, você pode falar que essa parte material é aniquilada, você pode falar que essa parte imaterial vai para o céu, vai para o inferno, você pode falar que essa parte imaterial vai para o sono da alma. Eu não sei qual é a sua teoria, mas alguma teoria você teria que ter no mínimo para dizer a respeito dessa parte. Porque a parte material, todo mundo está vendo, a pessoa foi enterrada, foi para o cemitério. Mas e a parte imaterial? Essa imortalidade do estágio intermediário que nós vamos tratar hoje. Então, nós sabemos que o homem não é aniquilado biblicamente falando e que ele estará com o seu Senhor e Salvador durante esse período do estado intermediário. Então, o aspecto central do ensino do Novo Testamento diz o seguinte, que a volta de Jesus vai acompanhar alguns eventos. E você tem que ter clareza também. Primeiro, ressurreição. Todos vão ser ressuscitados. Crentes, ímpios, vão ter o seu corpo ressuscitado. Após essa ressurreição do corpo físico, aí ele vai ser juízo final, que vai ser condenação eterna ou céu eterno. E aí vai vir o lago de fogo para a condenação de todos e céus, novos céus e nova terra para aqueles que vão herdar o reino de Deus. Entendeu? Então, quais são os eventos que acompanham a volta de Jesus? Claro, a sua segunda vinda, onde todo olho verá, né? Vai vir em glória, veio. São ressuscitadas as pessoas. Aqueles que não morreram, que vão estar aqui quando Jesus voltar, eles vão encontrar com Jesus no céu, nos ares, né? Aí acontece o juízo. Gente, isso aqui é tudo bem simplificado, tá? Vai acontecer o julgamento de todos, juízo final, condenação, lago de fogo para aqueles que não pertencem a Deus, novos céus e nova terra, vida eterna para aqueles que estão com Deus, certo? De forma bem grosseira. Claro que tem muitos detalhes aqui no meio. Mas antes da gente considerar esse assunto, né, do estado intermediário, é bom dizer que os reformadores rejeitam essa doutrina do purgatório e o sono da alma. Isso tem que estar claro para você também. Isso tem que ser rejeitado, porque a Bíblia não fala disso de forma explícita. Quando Paulo usa um termo lá para aqueles que dormem, Paulo não está falando desse sono da alma como os adventistas e alguns, eu posso estar enganado, tá? Mas deve ter mais doutrinas que creem no sono da alma. Aquele que Paulo fala daqueles que dormem, ele não está falando de pessoas que estão com esse sono da alma, ele está falando de aqueles que já morreram, naquele texto que eles usam, né? E o Novo Testamento, quando ele vai utilizar a palavra alma, utiliza muito a palavra psique, que vem da palavra psicologia, psiquiatra, psicólogo, psique, que é essa mente, essa alma, que é essa parte imaterial. O Novo Testamento usa muito essa palavra grega, psique. Então, eu vou usar 3 referências dessa palavra que o Novo Testamento usa para a alma e que trata, né, a alma nesse pós-morte. O primeiro deles é Mateus 10, 28. Abre lá em Mateus. O que está escrito? Mateus 10, 28. Está escrito o seguinte, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A palavra alma aqui é psique, tá? E aí, irmãos, olha só, vamos ser sinceros. A gente não deve temer quem mata o corpo, mas quem mata a alma. Temei antes, então, que pode fazer perecer no inferno tanto quem mata a alma quanto quem mata o corpo. Quem é essa pessoa de que a Bíblia está falando, que tem essa capacidade de matar corpo, de lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo de alguém? Quem tem esse poder? Deus. Então nós temos que temer a Deus, porque Ele pode sim lançar, né, no inferno aquele que tem alma e corpo. Então essa aqui é a palavra psique, certo? Segundo exemplo, o outro exemplo dessa palavra psique, que tem a ver com esse estado intermediário, está em Apocalipse.
Abre lá Apocalipse 6:9. Apocalipse 6:9. Está escrito o seguinte, olha, quando é o quinto selo, né? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, ou seja, psique, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Aqui então está no estado intermediário dessas almas, dos mortos por causa da palavra de Deus, né? Quando esse selo é aberto, ele vê lá no altar essas almas que tinham sido mortos, né, os mártires cristãos. E por fim, Apocalipse 20, capítulo 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas, ou seja, as psiques, né, o psique, dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram, né, com Cristo durante 1000 anos. Esse texto, inclusive, a gente mostrou ele, né, que é o texto do milênio, que a gente já até pregou aqui na igreja. Então, esses textos claramente falam de uma alma pós-morte, de uma alma nesse período intermediário, né, esses 3 textos. Então, a Escritura ensina que o homem é a unidade, o homem é corpo e alma, o homem é corpo e espírito, né? Corpo e alma, Mateus capítulo 10, 28, que a gente leu, corpo e espírito, 1 Coríntios 7,34. Aqui, irmãos, há uma briga antiga sobre se o homem é dicotômico ou tricotômico, né? Se o homem é dividido entre corpo, alma e espírito, ou se o homem é só dividido entre corpo e a parte imaterial, vamos assim dizer, que ali tem alma e espírito. Nós, como presbiterianos, ensinamos a dicotomia humana, que o homem tem uma parte material e imaterial. Fim. Às vezes essa parte material é tratada de alma, às vezes essa parte material é tratada de espírito, mas se você tentar usar essa visão grega, por que essa visão ganhou tantos adeptos? É uma visão grega de como o homem é dividido, né? Corpo, alma e espírito. E aí eles dizem o seguinte, olha, a parte, eu só estou dando aqui um panorama, né? Não tem nem a ver com o estudo, mas só para vocês entenderem. A parte corpórea, né? Todo mundo já sabe, é essa aqui que a gente está vendo. O tricotômico acredita nisso. Parte material, todo mundo está vendo. A parte da alma é essa parte que tem contato com as coisas, entre aspas, desse mundo, que é a sua emoção, é a sua mente, os seus pensamentos, a sua alegria, tristeza, as suas emoções de uma forma geral. E a parte do espírito é aquela que tem contato com o mundo espiritual, que é as coisas de Deus, as coisas de Satanás. Então, assim, o mundo espiritual, né? Então, o tricotômico divide assim, corpo, alma e espírito. Nós dividimos simplesmente entre uma unidade material e uma unidade não material. Independente disso, que não é o tema da nossa discussão aqui hoje, o fato é que a Bíblia trata o homem como essa unidade, uma parte que é material e uma parte que é imaterial. E eu volto a dizer, nenhum ateu consegue duvidar que existam esses 2 aspectos da parte material e imaterial do ser humano. E o homem, então, biblicamente falando, ele só é completo nessa que a gente chama de psicosomatia, né? O homem é psicossomático, ou seja, essa mistura de corpo e parte material e parte material. Vamos ser honestos aqui também, e aí talvez muitas pessoas que nem são cristãos concordariam com o que eu vou dizer agora. Irmãos, a nossa parte física, ela é muito afetada pela nossa parte psicológica, não é verdade? Estava comentando aqui, né, Edilson, você falando da cachorrinha ali aquela hora. Então, há doenças físicas que são geradas por causa das doenças da alma. Vou dar um exemplo muito claro aqui, pessoas que não perdoam. Pessoas que não conseguem perdoar, criam uma amargura tão grande, criam um rancor tão grande no coração, que de repente pode surgir um câncer na vida dela. Por causa de doenças da alma, pode surgir doenças fisicamente falando, né? E aí vamos passar para outra parte inversa. Pessoas que estão doentes fisicamente falando, e a gente estava comentando do irmão aqui da igreja, né, Edilson? Pessoas que estão com doença física, afeta o seu psicológico. Ela acha que ela vai morrer, por causa da doença física, ela fica triste. Por causa da doença física, ela bate a alma dela fica batida. Então, nessa psicossomatia do homem, nessa união entre corpo e alma, corpo e parte física e parte material, é uma unidade, não tem como você separar. Então, né, partes da alma e partes do físico estão intimamente ligadas, e é assim que a Bíblia trata o homem. Então, o homem, nessa completude, né, a Bíblia faz o seguinte, há uma rachadura, uma ruptura
no momento da morte. Olha tanto que isso é sério, tanto que a morte é séria. Nessa soma do homem psicossomática, entre corpo e alma e essa unidade, quando a morte acontece, há uma ruptura nisso. O corpo fica ali, né, enterrado no cemitério e tal, naquele lugar, e a parte da alma dele vai para um outro ambiente, né, vai para uma outra esfera, vamos assim dizer. Tanto que a morte foi grave, né? Então, ou ela vai para essa parte que nós consideramos o seio de Abraão, que é os céus, o momento que estão ali com Deus, ou ela vai para a parte do Hades, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? E, na verdade, já vou começar dessa palavrinha. Você vai ter que distinguir duas palavras bíblicas importantes. Eu sei que a gente tenta fugir um pouco de teologia, assim, um pouco mais complicadinha, mas tem hora que você precisa encarar isso. Eu conversei com a nossa irmã Isolina, né? Eu falei, Isolina, né, no dia que a gente pregou de Apocalipse, sobre o milênio, acho que eu comentei também com o Zé Lopes, mandei uma mensagem particular para ele. Eu não sei, para outro mais irmão aqui eu mandei, não lembro mais para quem. Eu falei, vocês acharam a mensagem difícil, foi muito complicada de entender e tal? E eles falaram, olha, foi um pouco, mas a gente entendeu e tal. A gente não pode fugir de determinados termos teológicos, e a gente vai entrar em dois aqui. Você precisa entender também para melhorar o seu entendimento da palavra de Deus. O entendimento que eu quero dizer para vocês são duas palavrinhas, que é o Hades e o Sheol. São duas palavras que estão na palavra de Deus, que você precisa saber a distinção entre as duas. A primeira coisa é que Sheol, isso tudo grosseiramente, tá, irmãos? Porque senão não dá tempo de a gente destrinchar tudo. Sheol, basicamente, alguns irmãos acreditam que o Sheol podia ser o inferno, né? Isso aqui é a parte da punição eterna. Mas geralmente Sheol significa simplesmente lugar dos mortos. Por exemplo, Jesus desce ao Sheol. Ao Sheol é porque ele morre, ele é sepultado. E todos nós, quando morremos, descemos também ao Sheol, esse lugar de morte, esse lugar dos mortos. Que o rapaz do Antigo Testamento, né, os homens de Deus do Antigo Testamento, entendiam dessa maneira, lugar dos mortos. Já o Hades, já é um entendimento mais profundo de punição, onde o ímpio vai. Então lembre-se, Sheol, todo mundo vai. Crente e ímpio, lugar de morte. Desceu a sepultura, morreu, Sheol. Hades já seria um lugar da punição só para o ímpio, entenderam? E o seio de Abraão, onde o crente estaria. Então vamos para a palavra Sheol, que geralmente é esse reino dos mortos. Essa figura, irmãos, está no livro de Jó, quando Jó fala que as portas do Sheol foram abertas, Jó capítulo 17, verso 16. Um lugar de tristeza, onde Jó, no próprio capítulo 17, no versículo 13, fala sobre isso. E o Sheol também fala como aquele que tem um apetite insaciável, onde para todo mundo vai. Porque todos nós sabemos, né, irmãos? O nosso destino, de quem está vendo esse vídeo no YouTube, ou de você estar aqui presente, o nosso destino final é a morte. E eu volto a dizer, o crente deveria pensar assim mais na morte. Não como algo terrível, não como algo ruim, mas como algo para você ter seriedade que você vai enfrentar um dia e se preparar para esse dia. Eu acho que essa é a mentalidade que o crente tem que ter. Um momento de transição, um momento de passagem entre essa vida e a vida eterna. Então não tem que ser um momento de tristeza, pânico, dor, ainda que a morte traz tudo isso, eu entendo, tá? Eu não estou aqui banalizando o termo morte, tá? Mas você deveria entender a morte como esse sentido de que você está sendo preparado, é um momento sério, mas é um momento de transição entre essa vida e um estado que você vai estar melhor com Deus. Provérbios 27 fala sobre isso, capítulo 30, Isaías capítulo 5, Abacuque capítulo 2, não dá para a gente ler todos os textos, mas o Sheol dá essa ideia, né? De lembrança de que todos estarão lá no reino dos mortos. E alguns autores definem Sheol como um inferno, mas a gente não vê muito isso. Qual que é o texto que as pessoas acham que o Sheol tem a ver com o inferno? Salmo 9, esse eu quero ler com vocês. Salmo capítulo 9, verso 15. Alguns enxergam o Sheol como punição, mas talvez seria mais só como lugar mesmo dos mortos, né, onde os mortos estarão. Salmo 9, verso 15. Diz o seguinte: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-lhes o pé. A palavra cova aqui, irmãos, é o Sheol, é esse lugar dos mortos, né? Então é como se a gente colocasse assim, olha, afundaram-se as nações no Sheol que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-lhes os pés. E as pessoas então usam esse termo como se fosse essa punição eterna, mas tem a ver mais com esse estado mesmo. E achei muito boa a palavra tradução aqui, cova, para mostrar exatamente sobre isso.
Isso é o Sheol, então a gente crê lugares dos mortos. Agora o Hades. O problema é que o Hades tem um significado um pouco mais profundo. O Hades do Novo Testamento designa não só esse reino dos mortos, mas ela é no sentido de punição. Veja comigo Atos, capítulo 2. Atos 2, verso 27. Porque não lhe dirás a minha alma na morte, ou seja, no Hades, né? Nem permitirá que o santo veja corrupção. Ou seja, eu não vou deixar que a minha alma vá para o Hades e nem vai permitir que o santo veja a corrupção. E agora eu quero ver se o versículo 31 trata disso também. Vamos ver se eu estou equivocado. Olha, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. Acho que é esse texto mesmo. Mas eu quero ler um outro texto aqui melhor, que está em Mateus. Mateus 11, 23. Eu acho que vai ser melhor para elucidar. Mateus, volta um pouquinho, você estava em Atos? Você vai para Mateus 11. Acho que esse texto vai elucidar um pouco melhor. 11, 23. Diz o seguinte. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno, e a palavra aqui inferno é Hades, tá? No grego. Então, olha, vamos ler com Hades. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o Hades, porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Então a palavra aqui, inferno, é Hades. Hades então tem a ver mais com punição, Sheol tem a ver mais com só essa descida ao lugar dos mortos. Ok? Então tá bom. Então o Hades seria isso. Agora a parábola que mais mostra isso para a gente de forma clara do estado intermediário. Não poderemos dizer, deixar de falar da parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16. Vamos para Lucas 16. Aqui, irmãos, há uma distinção clara sobre esse estado intermediário, entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê em Deus. Vamos ler essa parábola toda? Parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, verso 19. Vamos ler então? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Note que a Bíblia trata o rico que vai para o inferno, nem tem nome. Ele nem é tratado pelo nome pessoal dele. Mas Lázaro, que era alguém pobre, mendigo inclusive, não só pobre, mas mendigava, ele é tratado pelo nome dele. Por aqueles que são de Deus, são tratados pelo nome. Coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, no caso. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo. Olha só, morreu o mendigo. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, aqueles que então no estado intermediário morrem, foram levados ao seio de Abraão, que é esse estado onde estão os céus mesmo, onde a presença de Deus habita, onde os santos de Deus estão lá. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, veja que ele foi sepultado. Nem fala para onde ele foi necessariamente, só fala daquela sepultura, do que a gente falou do Sheol, vamos assim dizer. Agora vem uma palavra interessante. No inferno, agora vem a palavra Hades. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha aqui, está vendo as palavras já começando a Sheol, Hades. E aí alguém pode levantar assim, não pastor, mas a parábola pode ser só uma coisa figurada. O Samuel, inclusive, deu muitos estudos aqui sobre as parábolas de Jesus. Não, as parábolas são só uma figura de linguagem, elas não são uma realidade. Irmãos, vamos ser claros, e você precisa ter a Bíblia com honestidade sobre isso. Quando você lê parábolas, elas podem ser histórias reais ou apenas contos, tá? Então ela pode ser os dois. Em primeiro lugar, vamos supor que isso aqui é um conto, não é uma história verídica que aconteceu mesmo. Nunca houve um Lázaro que era mendigo e um rico. Vamos supor que Jesus está contando só uma parte figurada. Mesmo assim, toda parábola, se ela for contar uma história real ou uma história imaginária, todas duas, seja real ou imaginária,
tem um ensinamento central explicado. E qual que é o ensinamento central que é explicado, irmãos? O estado intermediário. Por mais que ela não seja uma história real, ou só uma história figurativa, o ensino central dela não mudou, mesmo sendo uma história real ou figurada. O ensino central dela é o quê? O estado intermediário após a morte. Isso não muda, então ela tem que ser levada a sério. E aí ele diz no verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe com água, né, a ponta do dedo e me faz que refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Olha aqui, irmãos, a gente já vê alguns aspectos aqui, né? Está falando de um lugar de tormento, verso 23. Ele fala de um lugar de chamas, verso 24. E fala de novo de tormento, né? Repete no próprio verso 24. E aí disse então, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Olha a palavra atormentado, né? Você vê de forma enfática. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes até a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem para esse lugar também de tormento. Olha a palavra de novo, tormento. E respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Irmãos, caberia muita coisa a gente falar aqui, são quase 10h30, eu vou encerrar aqui, depois a gente continua na aula que vem, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, a gente vai tratar dessa parábola melhor no domingo que vem. O fato é, irmãos, que por mais que alguém fale, que alguém ressuscitou dentre os mortos, que Lázaro ressurgiu dentre os mortos, não sei se os irmãos sabem, mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, muitos também ressuscitaram, não sei se os irmãos se lembram disso, quando as pessoas foram jogadas, né, alguns mortos jogaram, bateu lá nos ossos de Eliseu, elas também ressuscitaram. Não adianta, elas não vão acreditar. E esses dias que eu estava aí em viagem, a gente estava num lugar e as pessoas estavam discutindo exatamente isso. Que não creem, né, em Deus. Elas estavam lá na discussão ferrenha, né, todas elas falando que por que o mundo é tão mal, se Deus existe, por que existe tanta doença no mundo. Aquelas discussões eternas que nunca terminam, né? Se Deus existe, o mal não deveria existir, e se o mal existe, então Deus não é todo poderoso para acabar com o mal. Aquelas conversas que nunca terminam, né? E essas pessoas estavam discutindo isso, estavam discutindo exatamente isso. Não, ninguém voltou dos mortos para falar como é que é lá, então como é que existe essa história de inferno? Essa história de Lázaro aqui e o rico. O que Abraão fala para ele? Ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, fosse lá e contasse tudo, eles não iam acreditar. Então não adianta. Aí na parábola diz, né? Eles têm Moisés e os profetas. Quem são Moisés e os profetas? Somos nós os pregadores. É a palavra de Deus. São os grandes homens do passado e do presente que estão pregando essa mensagem. Então, o que Abraão está falando? Não, eles não precisa alguém ressuscitar dentre os mortos. Eles têm Abraão, ou eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm quem pregue para eles a palavra. Então, Abraão volta a repetir, né? Ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não iam acreditar. Então, assim, eles já têm os pregadores de hoje, e é por meio dessa pregação que eles têm que acreditar e têm que se converter. Então, a palavra final aqui, irmãos, basicamente é essa, né? Por mais que alguém ressuscitasse dentre os mortos, do estado intermediário, como foi o caso de Lázaro, como foi aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou também, como foi esse caso que eu citei lá, dos mortos que vieram à vida depois, como foi o caso daquela menina, né, que morreu e Jesus traz ela à vida de novo, não importa, eles não vão acreditar. Eles vão acreditar na palavra pregada, ou deveriam acreditar nessa palavra pregada, como você está aqui essa manhã. E a minha pergunta é, você acredita nessa palavra pregada? Será mesmo?
Sim, de todo coração, nós somos já crentes de alguns anos, né? Mas talvez pode bater em nós uma dúvida, né? Será que quando eu morrer, será que quando eu estiver naquela fase assim entre vida e morte, entre uma passagem, né? Será que de fato eu creio que eu vou estar com Deus nesse estado intermediário, esperando Jesus voltar, meu corpo ressuscitar e eu reinar com Ele eternamente? Essa pergunta não é só para um ateu que está nos vendo, essa pergunta é para nós, crentes. Que essa palavra, né, nos fortifique, nos fortaleça, porque mesmo que viesse alguém dentre os mortos, vamos supor que eu passei por essa experiência. Vamos supor que isso para mim foi real. Eu estive lá no estado intermediário, morri durante 3 dias e fui ressuscitado por Jesus. Vamos supor que essa experiência foi para mim. O que no final você ia falar para mim? Não, essa experiência foi sua. Não, foi você que passou por isso. Eu também tenho que passar para acreditar. Não, não foi comigo. Vamos supor que Lázaro saísse contando para todo mundo. Gente, eu fui morto, fiquei morto por 3 dias e tal. Jesus veio e me ressuscitou, eu estive lá. Não, essa experiência é sua. Eu tenho que passar para viver, para crer. Mas a palavra de Deus fala o quê? Bem-aventurados aqueles que creram e não viram, né? A crença vem primeiro antes de ver. Vamos orar?